Muito bem. Fábio, tem uma questão, porque além de ser professor, enfim, incentivador, você adota na sua vida um transporte alternativo, né? Mas eu já ouvi de muita gente o seguinte: bom, eu tive estudo, tive acesso à educação, tenho um bom trabalho, tenho renda, você também, o Alan também, a maioria das pessoas que estão aqui. Eu tenho condição de comprar um carro, né? Dois, alguém, eu não tenho dois, mas deve ter gente, dois, três. Tem muita gente que está conseguindo consumir só agora, por conta da evolução de renda que o brasileiro está tendo, e estão dizendo para essas pessoas que carro é ruim, né? Porque carro sempre foi um dos principais bens de consumo, é uma aspiração das pessoas. Era a casa, eu preciso ter minha casa, preciso ter meu carro. E essas pessoas falam: puxa, você tem o seu carro, você comprou, agora que chegou a minha vez, você quer que eu não compre? Né? Como é que a gente resolve essa equação? Como é que eu digo para esses milhões de pessoas que estão tendo poder de consumo agora que essa aspiração delas, isso não faz bem para a vida delas? Né? Como é que a gente resolve esse problema? Eu não sei como resolve, mas de fato eu acho que é injusto uma pessoa que tem carro, que é o que acontece, né? Pessoa que tem carro dizer: puxa vida, mas não compre carro, porque isso é ruim, tal. Claro, é ruim para ela que tem carro e está no trânsito. E aquela coisa que a gente sempre fala assim: a gente nunca deve, até quando a gente está saindo de casa, assim, de carro, que você falou de São Paulo, de fato, tem condicionamento na garagem. Mas quando a gente está saindo de casa, fala: puxa, aquele trânsito, por exemplo, se a gente ficar aqui até as 6 horas da tarde, vocês vão sair da PUC e vão entrar no trânsito, indo para casa e o pessoal que está chegando. Então a gente não está no trânsito nunca, né? A gente é o trânsito. A gente que causa isso. Então eu acho que é injusto de fato. E, Julián, eu acho que tem aquela equação da oportunidade. As oportunidades que você tem no seu cotidiano, elas vão aumentar quanto pelo fato de você ter carro ou não. Então, você consegue chegar numa equação boa de que o carro pode ser, não necessário, mas pode melhorar muito o seu acesso a oportunidades e pode se viver sem ele. Então, no caso de Paris, que o Alan estava falando, puxa, uma cidade que tem uma estação de metrô a cada 300 metros, o cara ter carro, ele precisa ser ou muito burro, de fato, né? Porque ou ele é muito burro ou ele é muito snob, porque a equação oportunidades e opções de deslocamento já está dada, né? Então, acho, no nosso caso, eu concordo com você, é injusto falar para a pessoa: o carro é ruim. A pergunta tem que ser: olha, quais são as oportunidades que eu tenho com tais modos de transporte? Não? Só por Paris, sim, parce que... Falou mal da sua cidade. Né? Não, eu vou falar da minha cidade, porque quando eu voltei lá em 2007, 2008, eu sempre falo que o cômodo mais chique do meu apartamento era 2 vagas na garagem, né? Porque, de fato, você compra o carro e tem esse problema do estacionamento. Isto é para voltar sobre o que eu falo sobre a trilogia, né? Quem dirige o carro tem que tomar cuidado, tem que ensinar. E por isso que estamos fazendo, por exemplo, a Renault tem um Instituto Renault que trabalha sobre a segurança no trânsito, porque se eu consigo trabalhar com os meninos na escola de hoje, talvez, ou com certeza, ele vai ser um motorista diferente amanhã. Mas eu vou precisar tranquilamente. Eu sempre falo do meu neto tem 1 ano, ele vai tirar a carteira em 2028, né? Bom, talvez consiga fazer que ele vai ser um motorista um pouco menos estressado que eu. Agora, a tua colocação é interessante, que além de passar do cliente particular para cliente frotista, talvez o perfil do carro como um todo vai mudar. Com certeza vamos ir cada vez mais para a gente chama de low cost, mas carros mais simples, talvez, não menos seguros, mas mais simples, menor de tamanho, bem focado sobre a função principal, que é ir de um ponto A a um ponto B, não fazer barulho, tentar, depois com certeza vamos falar da guerra com o CO2, né? Então, o perfil do carro talvez vai mudar, o estilo mas isso que eu falo, talvez eu gostaria, às vezes, você não lembra três teclas, né? Ctrl, Alt, Del. Não existe esse negócio. Você não pode fazer Ctrl, Alt, Del de Curitiba e redesenhar um Curitiba de 2011 adequado a todo esse transporte. Donc, não pode, como você fala, não pode jogar
Putz, se você vai comprar um carro, ser ruim, não? É isso que eu falo para o pessoal que vem um pouco de fora, que está me dizendo, você está destruindo o planeta. Você, nos 50 últimos anos, destruiu o planeta. Agora, eu estou consumindo... O Brasil consumidor tem que 10, 12 anos, né? Plano Real 94, depois estabilizou, ganhou um pouco de dinheiro. Putz, estamos consumindo há 10 anos. Compra um pouco. Pode comprar, tem direito de comprar inteligente, tem direito de comprar sustentável, mas tem direito de comprar, não é? Senão vai quebrar o sistema, né? Muito bem. Eu vejo que esse assunto ele tem duas linhas condutoras polêmicas que, obviamente, não vão ser resolvidas aqui hoje, até porque várias dessas decisões são políticas, né, como você estava falando. E uma das principais você acabou de falar, que é a questão da poluição, né, porque, efetivamente, os carros passaram a ganhar mais evidência pelo lado negativo, porque no começo lá era positivo, né, para comprar o carro era o ápice, que maravilha, né? E começou a tomar esse lado mais negativo quando se associou o carro com a poluição, enfim, nas cidades e principalmente em capitais como Curitiba, São Paulo. A gente vive muito esse problema. O que a gente poderia dizer, o que poderia ser trazido do lado da indústria e também do lado da academia? Como é que a gente resolve isso? Será que resolvendo isso, essa ânsia de querer explodir todos os carros do mundo não diminuiria? Esse é o principal problema dos carros? É a poluição que ele gera ou não? O que vocês acham? Começa pelo Fábio. Eu acho que o problema da poluição carro, o carro ele não é um problema, o carro com a poluição. Por quê? Atmosférica. Por quê? Porque a indústria ela tem interesse em desenvolver motores melhores, com catalisadores, etc., até a moto com catalisador. Por quê? Porque, claro, você tem um apelo comercial vinculado ao impacto ambiental e poluição atmosférica. Então, se a gente imaginar que o problema do carro é apenas a poluição atmosférica, a gente só ficar esperando que a indústria vai resolver o problema para a gente, não precisa fazer nada. Mas eu acho que junto com esse problema, que não é o maior, a gente tem um problema de vivência na cidade mesmo. A gente está vendo, no caso dessa universidade, é claro isso, mas em todas em Curitiba. Mas a tomada de espaço público pelos carros é gritante. Então, para vocês terem uma ideia, na cidade de São Paulo, a quantidade das vias públicas usadas por 90% do uso das vias públicas de São Paulo, quase 90% das vias públicas de São Paulo, é feita por carro, que transporta menos do que 50% das pessoas. Então, eu acho que, para nós, da parte do planejamento urbano, é bom que o problema da poluição atmosférica esteja em voga, porque daí a indústria trabalha e melhora o motor. Mas, para a cidade, a sociedade, é o menor problema. Por que é o menor problema? Porque o causador dele já está resolvendo por si mesmo. Agora, há outros problemas, como essa tomada do espaço público, que a indústria não vai resolver e ela não tem por que resolver, não é responsabilidade dela. É uma responsabilidade, principalmente, dos gestores públicos, né? O Alan vai comentar e aí, se alguém quiser fazer pergunta, a gente já começa, tá? Daí levanta a mão, a gente dá um jeito. Só que vocês vão ter que vir aqui para poder captar ela no microfone, tá? Quem quiser fazer pergunta.